Bom dia a todos, que a paz do Divino Mestre nos envolva nesse instante, que possamos ter sempre o Mestre nos conduzindo na trilha da evolução. Antes de abordarmos o tema da preleção de hoje, façamos uma elevação para que nos desliguemos das nossas preocupações, dos nossos problemas do cotidiano. Então eu peço a vocês que cerrem os olhos, que sentem-se comodamente nas suas cadeiras, poltronas, para que o nosso corpo não seja motivo de preocupação e que o mundo exterior fique realmente do lado de fora e possamos entrar em nossos corações. E nesse mergulho interior, vamos, nesse momento, buscar a companhia do nosso mentor individual, o nosso anjo da guarda, agradecendo por estar conosco em mais esse momento de reflexões e cuidar daquilo que é importante. E a ele pedimos que nos encaminhe a Jesus e ao nosso mestre, que mostrou a trilha evolutiva até o Criador, rogamos nesse instante que nos leve a Deus. E ao Criador de nossas vidas, nós agradeceremos ajoelhados espiritualmente a bênção da encarnação, a bênção da vida e de tudo que ela nos traz de experiências e de aprendizados. Iremos materializar este agradecimento, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, pois vosso são o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Bem-vindos todos a mais esse tratamento do CEP. Devido a essa pandemia, estamos fazendo à distância, mas uma distância que até possibilita que várias pessoas que às vezes não conseguem chegar no CEP para o tratamento estejam conectados e recebam um pouco daquilo que pretendemos passar hoje, baseados no Evangelho do Mestre. O tema de hoje é Passe, Evangelho Diário para a Cura. Iremos falar exatamente essas 4 partes do tema, porque elas são importantíssimas e se encadeiam para levar a um bom resultado. Falemos de passe. Todos nós já somos habituados a, eventualmente, precisarmos de tomar um passe, seja por razões do nosso corpo ou por algum desequilíbrio emocional, alguma situação que nos entristeça e que faça com que nós precisemos de uma ajuda externa, de uma ajuda espiritual. O passe, ele é uma transmissão de fluidos que se faz através do plano espiritual via um médium, normalmente chegando até nós, os necessitados, de sempre, eternos pedintes. O passe, ele nos dá uma trégua, seja na parte física, seja na parte espiritual, daquela situação que estamos vivendo. Então, se temos, por exemplo, um desequilíbrio na parte gástrica, esse desequilíbrio com o passe poderá ser melhorado. Porém, é evidente que teremos que tomar algumas providências para não incorrer novamente no desequilíbrio desse órgão. Da mesma maneira, quando nós estamos aflitos, deprimidos por alguma situação, tristes, e nessa pandemia isso se potencializa em excesso até, o passe nos dá um reconforto, um momento de reflexão, como se tirasse de nós uma carga pesada dos ombros e nos possibilitasse até respirar melhor. Se recebermos um tratamento físico,
e o nosso órgão, a célula, alguma coisa do nosso sistema corporal estiver muito danificado, se as células estiverem mortas, não há como reverter isso. Se na natureza não há milagres. Há coisas que nós não entendemos, mas não existem milagres. Seria, vamos assim dizer, romper as leis divinas. E isso é inadmissível. Então, muitas vezes as pessoas procuram um centro, né, no estado de saúde altamente comprometido e imaginam que vão ter a cura de um momento para o outro. Pode ser até que ocorra, mas se isso não ocorrer, não é motivo para descrer da ajuda do plano espiritual. Sempre nós teremos um reconforto, seja ele físico, seja ele espiritual. Em qualquer momento, em qualquer situação, teremos isso. O passe é como um remédio, e todo remédio tem uma posologia, e o passe é administrado uma vez por semana. Muito bem, se eu tomo o passe hoje, domingo, até o próximo domingo, como eu fico? Aí entra o Evangelho. Então, na leitura do Evangelho, eu vou encontrar subsídios, recursos para fazer uma comparação muito interessante. Como eu estou sentindo a situação à minha volta, pensando sobre ela e agindo, né, na sequência, comparando tudo isso com os ensinamentos de Jesus. Se o Mestre nos ensinou alguma coisa que nós estamos fazendo ao contrário, a leitura do Evangelho nos possibilita olhar para isso. A mudança será gradativa. Mas, pelo menos, nós temos à nossa frente um modelo, um parâmetro seguro, que é Jesus. Nessa leitura, nós vamos perceber quanta coisa rica nós temos para aproveitar em qualquer situação, mesmo nessa que estamos vivendo. Então, descobriremos oportunidades de estreitar alguns laços, de valorizar algumas coisas que até desconsiderávamos, por conta de momentos em que nós estamos, de uma certa maneira, distanciados. Por exemplo, quando temos uma série de pessoas à nossa volta e, de repente, o clima se desestabiliza, nós entramos nisso, na leitura do Evangelho poderemos encontrar aquela citação do Mestre, orai e vigiai, ou seja, sempre estarmos atentos, não ao outro, mas a nós mesmos. A terceira palavra do tema é o diário. Então, passe, Evangelho diário. Então, eu tenho que pegar o Evangelho e ler integralmente todos os dias? Não, uma pequena passagem. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele é muito interessante porque ele traz uma citação de um dos 4 evangelistas, né, que a Igreja admitiu como válidos, e tece uma série de comentários sobre aquele texto. Esses comentários esclarecem bastante, porque a linguagem da Bíblia é uma linguagem um pouco mais rebuscada, né, num linguajar até antigo, que poderia dizer. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, eu tenho, não é a tradução, mas a explicação daquele tema inicial. E assim, né, lendo meia página, né, respeitando o capítulo ou a parte que está sendo referenciada, eu vou ter diariamente uma informação que me permitirá manter o foco daquele tratamento que eu tive. Então, as minhas vibrações, ou seja, o meu padrão de pensamentos e sentimentos se manterá mais elevado por essa leitura diária. 5 minutos antes de ir trabalhar, antes de sairmos para as nossas atividades, ou de começarmos, né, se for em casa, começarmos a fazer aquilo que devemos, leiamos uma parte do Evangelho. Muito bem. A última parte do tema é a cura. Como eu disse no começo, muitas pessoas até se desencantam quando procuram o centro e não obtêm a cura que imaginavam. Achavam que, de um momento para o outro, né, aquela doença terrível que a acompanha há 15 anos será tirada e vai viver
tranquilamente o resto da sua vida. Passe evangelho diário e cura, a cura como resultado disso. A cura possível. Por quê? Como eu disse, se um órgão estiver muito comprometido, nós não conseguiremos a cura, conseguiremos um alívio. Se estivermos num desequilíbrio emocional muito grande, vai demorar um bom tempo para que nós nos reequilibremos. Os tratamentos terão que ser feitos, né, talvez alguns meses. Mas com certeza teremos uma posição melhor, física e espiritualmente. A segunda determinante desta cura é aquela que nós, às vezes, sempre achamos que temos, que é o merecimento. Nós sempre colocamos como juízes muito condescendentes de nós mesmos, extremamente severos com os outros. Então, se no plano espiritual, avaliando a situação do Carlos A1, que vos fala, se houver um merecimento, a possibilidade de ser concedido aquela cura ou reequilíbrio de uma vez por todas, eu terei isto. Se não houver esta condição, eu terei o suporte, o amparo, mas eu continuarei na minha existência com aquelas situações um tanto quanto desagradáveis. Eu me lembro de uma passagem do Chico Xavier. Ele tinha sérios problemas nos olhos, que foram se agravando ao longo da sua vida. E como Chico Xavier, ele acordava às 6 da manhã e tendo dormido às 2, vocês imaginem o cansaço deste homem. Ele trabalhava integralmente, se movimentando, depois indo para o centro, atendendo centenas de pessoas, psicografando. E numa noite ele psicografou uma mensagem de Bezerra de Menezes, e ao voltar para casa ele sentiu uma dor terrível nos olhos. Deitou-se, Chico não jantava, desde os 40 anos ele cortou a alimentação noturna, tomava um chazinho, comia um biscoito, só. E rogou a Adolfo Bezerra de Menezes um amparo, porque a dor nos seus olhos era muito, muito, muito grande. E Bezerra aparece, né, e fala, escuta, Chico, por que você não me chamou, né? Não disse naquele momento que estávamos lá no centro, você estava psicografando uma mensagem minha, e Chico falou, bom, aquele era um momento que nós tínhamos que dar aos nossos semelhantes. Não iria pedir para mim, mas agora está muito difícil. E Bezerra de Menezes, então, fez, né, um tratamento espiritual e Chico conseguiu dormir com tranquilidade. Um homem como Chico, com toda aquela elevação moral que ele tinha, nós imaginávamos que ele não teria doença alguma, não é? E uma vez ele perguntou para Emmanuel se não era possível tirar o problema dos olhos. E Emmanuel disse, nessa encarnação, não. Você vai seguir com esse problema até o final dos seus dias. E Emmanuel não se estendia muito nos comentários, né? Ele era sintético, objetivo, dava o recado e vamos trabalhar. E assim Chico, então, aceitou aquela sua condição e trabalhava normalmente como trabalhou até o final da vida. Ou seja, muitas vezes nas nossas existências e momentos da nossa vida, nós temos situações, desequilíbrios emocionais, problemas físicos, que aparentemente vão seguir até o final das nossas vidas. Como nós não sabemos isso, se vai acontecer ou se isso não ocorrerá, deixemos que o plano espiritual cuide disso. Façamos o nosso tratamento, tomemos o nosso passe, leiamos um pequeno trecho diariamente do Evangelho, estaremos criando um campo de reequilíbrio, afastando as influências negativas, e nesse equilíbrio nós nos tornaremos merecedores até da cura. De qualquer modo, a doutrina é consoladora e nos mostra, através da literatura básica, principalmente o Livro dos Espíritos, o porquê de muitas coisas que nos ocorrem. Então, meus amigos, passe Evangelho diário para a cura. Vamos agora devolver um pouco desta harmonia que tivemos
devolver à sociedade aquilo que recebemos, né, das bênçãos do alimento, da água tratada, do teto, da energia elétrica, até que possibilita que tenhamos esta conversa. Vamos agradecer fazendo as vibrações. Vibrações nada mais são do que direções do nosso sentimento conduzidas pelo pensamento. Peço novamente que fechemos os nossos olhos e façamos uma vibração por todo o nosso planeta Terra, que nesse momento possa ser banhado numa luz azul de paz, de serenidade, de saúde, que todas as pessoas que estão sofrendo por doenças sejam amparadas e reconfortadas nesse momento. Vibremos por todos os lares do nosso planeta querido, que nos serve de casa maior. Lembremos-nos de algum lar em desequilíbrio e envolvamos em muita luz. Vibremos pelos nossos lares, pelos nossos locais de trabalho. E nesse instante, abraçando aquele companheiro um pouco mais difícil de trato. Vibremos pelo CEF, pela sua diretoria, pelos seus trabalhadores, que nos possibilitam respirar um pouco nas lutas diárias. Finalmente, pedimos licença ao plano espiritual para vibrarmos por nós mesmos, pedindo aquilo que achamos ser importante. E assim, amigos, agradeço a atenção de todos vocês, que tenham um excelente tratamento e que depois do passe, vocês consigam estar muito melhores do que estavam antes. E eu tenho certeza disso. Um bom dia a todos. E obrigado.